graça e a paz do Senhor Jesus, amados. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Que bom que nós estamos aqui. Que bom que estamos aqui para juntos nós adorarmos e aprender um pouquinho mais do Senhor. Eu sei que você não pode cumprimentar as pessoas por causa do distanciamento social, mas eu quero que você faça uma coisa. Eu gosto de fazer isso. Eu quero que você olhe para alguém que está bem distante e diga assim: que bom que você veio. Que bom te ver aqui. Que bom que nós estamos juntos para adorar o nosso Deus. E hoje eu estou assim, com o meu coração muito feliz, porque hoje está conosco aqui a minha filha primogênita e o meu genro. Sejam muito bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui conosco. E depois o pastor vai apresentar os demais visitantes, mas hoje, como a Marlúcia disse, o pastor também me incumbiu para trazer uma palavra, e é com temor e tremor, né? Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu estou feliz. Eu confesso aos irmãos que não é fácil estar aqui em cima, mas é muito bom poder transmitir a palavra de Deus. Porque antes do Senhor falar a você, o Senhor falou aqui, ó. Antes do Senhor corrigir você, o Senhor corrigiu aqui. Corrigiu a minha casa. E eu quero descansar nele hoje. Eu quero dizer: Senhor, eis-me aqui. Faça aquilo que apraz a ti fazer. Amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do evangélico, no Evangelho de Marcos 4, a partir do versículo 35. Nos coloquemos de pé e juntos vamos ler a palavra do Senhor. Marcos 4, 35, a partir do 35. Muitas pessoas precisam colocar o óculos para ler. Eu tenho que tirar o meu óculos para ler. Por isso que eu nem trouxe ele para cá, porque eu não consigo enxergar muito bem a distância. Então eu não consigo assim enxergar a fisionomia de cada irmão. Mas eu gostaria que você me ajudasse nesta manhã, tá bom? Se eu falar algo que mexeu com você, com o seu coração, eu quero que você glorifique o nome do Senhor, que você levante a sua mão, que você aplauda o Senhor, porque Ele se faz presente aqui. Amém? Então, vamos lá. Marcos 4, a partir do 35. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantando-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Até aqui. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me dá de estar aqui. Te louvo pelo dom da vida, Senhor, porque o Senhor me deu vida e força e graça para mim estar aqui nesta manhã. Eu te peço, Senhor, nesta manhã, apraza a Ti pela Tua infinita graça e misericórdia, Pai, nos usar, ó Deus, para transmitir a Tua palavra. Que eu possa ser fiel a Ti, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu me rendo inteiramente a Ti, Senhor, eu me coloco diante do Senhor. Eu me escondo atrás da cruz de Jesus. E eu te peço, Pai,
usa-me para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém, amém. Podeis sentar, amados. Todos nós já passamos por tempestades, não é verdade? Ventos fortes, relâmpagos, chuvas, e aquelas chuvas de granizo que bate na pele da gente, dói. E o barulho assustador dos trovões. Quem nunca passou por uma tempestade? Minha mãe sempre me dizia que lá em Pernambuco, quando ela era criança, quando passava vendavais e ventania, ela ouvia o vento assoviar. E eu nunca tinha tido essa experiência. E num dos furacões que nós passamos aqui, quem está aqui há um bom tempo sabe disso, na minha casa tem a parte de trás é muito vidro, e meu esposo coloca todas as vezes paiude, para que não aconteça nenhum damage, né? Não aconteça nada de alguma coisa bater e quebrar. E um dia, quando o vento começou a soprar na madrugada e eu comecei a ouvir o assovio do vento, era assustador. E ao mesmo tempo, eu fiquei tão feliz, porque a minha mãe sempre falava aquilo e eu nunca tinha tido essa experiência. E entre a fenda da madeira, a brecha da madeira, quando o vento passava, assoviava. E eu fiquei maravilhada, mas eu tive medo. E lendo essa passagem aqui em Marcos, eu imaginei como os discípulos estavam no meio daquele vendaval. Uma verdadeira tempestade. A palavra diz que as ondas batiam no barco e o barco se enchia de água. Imagina só o desespero daqueles discípulos. Uma coisa interessante que me chamou a atenção no texto, no versículo 36, que outros barcos também acompanhavam o barco que Jesus estava. Isso quer dizer que todos aqueles barcos ali presentes estavam passando pela mesma tempestade. Não é diferente comigo e com você. Nós, no tempo que estamos passando, o mundo está passando por uma grande e terrível tempestade. Eu poderia até dar um nome a essa tempestade: pandemia. Você e eu, nós estamos tentando nos proteger de todos os jeitos. Não estamos nos aglomerando, usando álcool gel, máscara. Nós estamos tentando nos proteger. Mas existe aquelas tempestades que são individuais. Existe aquela tempestade em que acontece lá na sua casa. Aquela tempestade, aquele vendaval que acontece lá no seu casamento. Aquela tempestade que acontece com seus filhos, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe. E quer ver coisa difícil, querido? Quando os nossos filhos que estão longe está passando por tempestade, é muito difícil. A aflição toma conta. Existe também aquela tempestade em que quando o médico te dá um diagnóstico e você fica em desespero, é tanto vento, é tanta coisa que acontece, que muitas vezes nós perdemos o nosso foco. Existe também vendavais que nos pegam de surpresa. Vendavais, talvez quando você saiu da sua casa hoje, algo aconteceu com você na sua vida, como aconteceu com a pastora Ellen pela manhã, um vendaval que assola a nossa vida, vendavais surpresa. E sempre que tem ventos, sempre que tem tempestade, vem também junto memórias e lembranças do passado. Existe também vendavais, aqueles que acontecem na alma, aqueles que ninguém vê. Aquele vendaval que é você e Deus. Aquele vendaval o qual aperta o seu coração. Você sente ansiedade, você chora. E muitas vezes nós choramos no silêncio da noite, que é para ninguém ver. São vendavais na alma.
vendavais em que os pais não veem, vendavais em que os filhos não veem, vendavais em que os pastores não veem, não sabem, vendavais muitas vezes que nem você mesmo sabe porque está passando. São vendavais e tempestades que médicos muitas vezes não resolvem. E aí causam um desespero, um medo, uma angústia, uma tristeza e a vontade de chorar. São tempestades que você e eu, que nós passamos. Esse é um fato, todos nós passamos por tempestade. Você ora, você chora, você pede, você jejua, mas parece que Deus não se importa, parece que Deus está tão longe. Quem nunca disse assim? Parece que Deus não se importa com a minha dor, parece que Deus não se importa com a minha família. Sabe, pastor, eu oro tanto, mas parece que Deus não se importa com essa frustração que eu tive, com essa angústia. Parece que Deus não se importa com essa perda que eu tive, que dói tanto. Nesse vendaval em que o mundo está passando, você já pensou quantas pessoas têm passado por tempestade, por falta, por perda de entes queridos? Talvez por perda de um emprego, talvez a sua empresa, eu não sei. Deus conhece o seu coração e você sabe qual a tempestade que você está enfrentando. Mas quem nunca disse isso? Deus não se importa comigo, Deus não se importa com a minha dor, Deus não se importa com o que estou passando, Deus não se importa com o meu passado. Olha tudo que eu passei. E muitas vezes você está na igreja, você é ativo na igreja, mas está passando por tempestade e pensa desta maneira: Deus não se importa comigo. Esse sentimento é muito comum, mais comum do que você imagina. Grandes homens e mulheres de Deus, que estão com seus nomes marcados, suas histórias marcadas na Bíblia, no maior e melhor livro do mundo, também tiveram esse sentimento. Os próprios discípulos, em meio daquele vendaval, onde a água estava enchendo o seu barco, e eles achavam que ia naufragar, os próprios discípulos disseram: mestre, não se importa que morramos? Os próprios discípulos falaram isso. Imagina o medo desses homens. Nós lemos também no livro de João, quando Lázaro morreu, Marta e Maria mandam avisar Jesus, e ele se demora 4 dias para ir até Betânia. Marta e Maria devem ter pensado no seu coração: o mestre não se importa mais. Tanto é que Marta falou para ele: ah, Jesus, o meu irmão há de ressuscitar na ressurreição. Mas Jesus estava lá, e Jesus ressuscitou a Lázaro. Nós também vemos o profeta Elias, o medo deste homem, a frustração desse homem, a angústia que ele sentia era tão grande, que ele foi se esconder numa caverna com medo, achando que Deus não iria se importar com ele. Mas Deus foi ao encontro do profeta. Quando eu leio sobre Abraão, quando ele despede Agar e seu filho Ismael, e ela sai errante pelo deserto, e quando acaba a água do odre, a Agar olha e fala: não tem mais água, então eu vou deixar o meu filho debaixo desse arbusto, debaixo dessa pequena árvore, e vou sair de perto para que eu não veja que ele morra. Pensando assim, Agar, que Deus não iria se importar com a dor que ela estava sentindo. Mas Deus enviou o seu anjo para falar com Agar. Querido, o fato é que Deus se importa com você. Deus se importa comigo. Nós somos fracos e imperfeitos. Por isso que diversas circunstâncias,
diversos vendavais e tempestade nos afligem. E quando essas tempestades chegam, rouba a nossa paz, rouba a nossa fé e rouba também junto a certeza do cuidado de Deus para as nossas vidas. Jesus estava no barco, mas os discípulos não tinham paz. Eles ficaram inquietos por causa do vendaval e com medo, porque eles não sabiam o que poderia acontecer. Eles tiveram medo, mas sabe o que a palavra diz no livro de Filipenses 4? Não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições, as vossas tribulações, os seus vendavais, as suas tristezas, frustração e dor, sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, e a paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento humano, essa sim vai guardar o seu coração e o seu sentimento em Cristo Jesus. Aleluia! Você tem passado por tribulações, por vendavais, e esses vendavais, essa tempestade tem roubado a sua paz. Clame pelo Mestre, conte para Ele o que está passando, peça para Ele te revestir de força, aumentar na sua fé e te ensinar a usar a fé. Amados, tem certos momentos que por mais que tentamos manter firme a nossa fé, os nossos olhos começam a observar as circunstâncias. Os nossos olhos começam a observar o barulho da tempestade. Muitas vezes você até admira o relâmpago. Muitas vezes você olha e ouve aquele trovão. Você começa a observar a sua circunstância. E aí começamos a olhar tudo com uma perspectiva humana, achando que nada vai acontecer, achando que o nosso barco pode ir a pique, achando que o Senhor não se importa com você e com sua situação. Eu quero te encorajar nesta manhã, mude o seu ponto de vista, passe a olhar com os olhos da fé. Sabe aquele momento quando você fixa os seus olhos em algum lugar e começa a pensar e pensar e pensar? Pode passar quem for à sua frente e você não consegue ver a pessoa, porque a sua mente está tão focada no seu problema, está tão focada no seu vendaval. Aquela noite que você deita para dormir e o sono não vem, você não consegue dormir pensando no seu problema, mas você não encontra a solução. Aí vem o desespero, o medo, a insegurança. Você crê em Deus, você crê no cuidado de Deus, você sabe que Deus está no seu barco, você crê nas promessas, mas existe aquele momento em que você fala: Senhor, aonde o Senhor está? Senhor, o Senhor não está vendo essa angústia, essa tristeza? O Senhor não está vendo o que estou passando? Momentos em que parece que Deus está tão distante e que Ele não se importa com você. Nós devemos ter cuidado, queridos, porque é nesse momento em que o nosso coração se enche de dúvida. Nós passamos a duvidar do amor de Deus, passamos a duvidar do suprimento de Deus, passamos a duvidar do cuidado dEle para com você e com sua família, passamos a duvidar da promessa dEle para nós, nós passamos a duvidar. E eu quero te dizer uma coisa: a dúvida em si, ela não é pecado. A dúvida é um sentimento, ela é um pensamento que se aloja na nossa mente. Mas se nós permitirmos que ela penetre e se aloje no nosso coração, isso pode se tornar um problema. Porque a dúvida vira incredulidade. A dúvida pode virar incredulidade. Quem duvida é porque não crê. Quem duvida é porque não crê na
a certeza que Deus está com ele. A dúvida é a ausência da convicção. A incredulidade manteve o povo israelita no deserto por 40 anos. Sabe por quê? Eles duvidaram, eles questionaram o cuidado e a capacidade de Deus guiá-los. A incredulidade é falta de fé. A incredulidade é uma barreira em que nos impede de receber as bênçãos do Senhor. A incredulidade nos leva a descrer da potencialidade de Deus, de crer nos milagres de Deus. Mude o teu ponto de vista. Passe a olhar com os olhos da fé. Porque quando nós deixamos a dúvida se alojar no nosso coração, nós criamos uma necessidade de querer saber de tudo. Nós criamos uma necessidade de querer saber qual é o próximo ponto, porque há uma dúvida. Há uma dúvida. Eu estava lendo sobre Eva e Adão. Eva, a única coisa que ela fazia era pegar os frutos. Adão, ele saía pelo paraíso dando nome aos animais. Mas de alguma forma, tudo aquilo ficou muito cansativo. Uma coisa linda, Deus, ele visitava o paraíso todos os dias. Mas tudo aquilo aquelas bênçãos ficou muito cansativo para Eva. E Eva começou a caminhar por caminhos e por direção que o Senhor não permitiu que ela fosse, porque ela deixou a dúvida entrar no seu coração. Talvez você está aqui nesse momento, caminhando por caminhos onde o Senhor não permitiu que você fosse. E você deixou a dúvida entrar no seu coração. Muitas vezes nós falamos assim, é muito bom estar na igreja. É muito bom ouvir a palavra, é muito bom sentir o cuidado dos pastores. Mas eu tenho que ir na igreja todo domingo? É muito cansativo. Sabe, pastor, eu quero muito participar do ministério de louvor. Mas chegar todo domingo, 1h30 antes de começar o culto, é muito cansativo. Estar nos ensaios é muito cansativo. Nós começamos a caminhar por caminhos que o Senhor não permite que nós caminhamos. É muito bom ver os nossos filhos na casa do Senhor. Mas muitas vezes é cansativo sentarmos e fazer um culto doméstico. Muitas vezes é cansativo sentarmos com os nossos filhos e ensinar a palavra e trazer para o culto de domingo, para um culto de ensinamento. É muito cansativo. Nós começamos a caminhar por caminhos em que o Senhor não permite que caminhamos. É verdade. Às vezes Deus faz coisas que nós não entendemos. Deus nos leva por caminhos que nós não entendemos. Mas sabe qual é a sua função e a minha função? É obedecer ao Senhor. Mas nós queremos ter o controle. Eu quero ter o controle da minha vida, o controle dos meus filhos, o controle de tudo. Se eu estou na liderança, o controle tem que ser meu, tem que ser do meu jeito. E acabou, tem que ser assim, nós queremos o controle. E o pior de tudo é que quando Deus não nos dá o controle, não nos dá o roteiro da nossa vida, sabe o que nós fazemos? Nós sentamos e começamos a escrever. Sabe, Deus, já que o Senhor não falou qual é o próximo passo, já que o Senhor não me mostrou qual é o próximo passo, e eu estou tão ansiosa, eu estou querendo saber o que devo fazer amanhã, então eu vou escrever o meu roteiro, Senhor. Olha, esse é o meu mapa, este é o meu plano, esse é o meu roteiro, esse aqui é o meu GPS, Senhor. Muitas vezes nós tomamos o controle da mão de Deus, porque nós queremos o controle da nossa vida, tem que ser do nosso jeito. Enquanto Deus está olhando para você e dizendo, filhos, olhe com os olhos da fé.
confia. Eu estou na embarcação. Eu estou contigo. Use a tua fé. Use a tua fé. Tira a dúvida do seu coração. Tira a incredulidade. Não deixe ela se alojar. Tire, arranca. Não deixe que essa dúvida venha abalar a sua fé. Deus diz, olha, eu estou contigo. Use a sua fé. Eu estou na embarcação. Eu estou nesse vendaval. Eu não te deixo. Eu não te abandono. Quantas experiências você já passou com o Senhor? Quantas experiências, quantos livramentos Deus já te deu? Por que você está deixando a dúvida se alojar no seu coração nesse momento de tempestade? Deus está no controle. Deus está no barco, aleluia. Deus está no barco. A fé te ajuda a superar o seu medo. Mude o seu ponto de vista. Olhe com os olhos da fé. Ao invés de você olhar a tempestade, os trovões e relâmpagos são as circunstâncias que estão ao nosso redor. O vento são as má notícias, o barulho do mar, são as vozes contrárias que vêm contra nós. Mas eu te encorajo a olhar para Deus, o Deus que te guarda, o Deus que te sustenta. E que se importa com você. Use a sua fé, tire os olhos da circunstância. Aleluia. A fé nos leva a olhar além da tempestade. Aleluia. Olhe para o alto. O salmista Davi diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Eu quero te perguntar, para onde você está olhando? Qual é a direção que você está olhando? Os discípulos naquele barco, ele estava focado na tempestade. Os discípulos estavam olhando a tempestade, os trovões, os ventos. Para onde você está olhando? Você está dando ouvido às má notícias? Você está olhando os murmúrios que muitas vezes chegam até você? Para onde você está olhando? Mude o foco. Os vendavais sempre vão trazer memórias do passado. Sempre. Vai trazer medo, insegurança, pensamentos negativos, dúvida. Eu me lembro agora de um fato que aconteceu comigo e com meu esposo. Quando nós fomos para a cidade de Salinas, a nossa mudança ficou 2 meses rodando pelo Brasil afora. Nós já estávamos dando nossa mudança. Um dia nossa mudança chegou, glória a Deus, e eu toda empolgada, peguei toda a mudança e o Mar começou a montar móveis, e eu organizei toda a minha casa, e em uma semana estava tudo no lugar, eu feliz da vida. Um dia um primo do Ilmar foi nos visitar, e eu precisava ir ao supermercado, e eu disse para ele, olha, você fica aqui, que nós vamos ao supermercado, é questão de 40 minutos, 30, 40 minutos. E ele ficou ali, na minha casa, janelas abertas, muito calor, portas abertas, e fomos para o supermercado. Quando nós chegamos no supermercado que entramos, de repente um alvoroço, as portas se fecharam e eram portas de vidro. Quando eu olhei do lado de fora, eu chamei o Ilmar. Olha o que está acontecendo. Eu não sei de onde veio aquele vento. Porque estava tudo calminho. De repente levantou um vendaval. Que a gente via os papéis da rua rodar assim no meio da rua.
E um vendaval que ninguém enxergava nada, muita areia, muito lixo, muita bagunça, e todo mundo fechando porta de loja. Eu falei, meu Deus, a minha casa, Senhor. Tomara que Ele tenha fechado todas as portas. Senhor, por favor, cuida da minha casa. Eu tinha passado 2 meses e pouco em angústia, pensando que tinha perdido todos os meus móveis. De repente chega e eu estou na maior alegria, porque a minha casa está montada e está pronta. E de repente vem um vendaval como esse. Olha, queridos, quando nós chegamos na nossa casa, que eu abri o portão e o Mar estacionou o carro, de fora eu já vi. Sabe quando você olha assim, nos móveis, dava para escrever. Não, o teto estava lá. Os móveis dava para escrever. Tudo sujo. Quando eu entro no meu quarto, em cima da minha cama tinha lixo e papel da rua. Você pode imaginar a minha frustração e a minha dor? Eu falei, Deus não se importa comigo, não. Não é possível que Deus se importa comigo. E começou a gerar uma insegurança, uma insatisfação, pensamentos negativos. E eu comecei a falar para o Ilmar, eu quero voltar para São Paulo, eu não quero ficar aqui. Deus não se importa, olha o que aconteceu, nós ficamos 2 meses sem receber nossa mudança, e quando eu ponho tudo no lugar, olha o que aconteceu. E naquele dia nós estávamos convidados para ir visitar uma igreja. E o Mar olhava para mim e falava assim, amor, nós precisamos ir lá visitar a igreja. E o meu coração, eu tinha vontade de ir? Não. Se eu pudesse olhar Deus assim, frente a frente, eu ia rasgar o meu coração e falar tanta coisa. Mas Deus foi tão misericordioso comigo. Porque aí eu obedeci à voz do meu esposo como mulher sábia. E eu fui para o culto com ele. Kathleen tinha 4 anos de idade. Nós fomos para o culto e tinha um pastor de Sobradinho, perto de Brasília, eu acho. E ele estava ministrando naquele dia. Parecia que aquele homem sabia de tudo que tinha acontecido comigo. E eu só chorava. Eu abaixava a cabeça e o Mário, o primo dele, ficava olhando para mim, porque eles sabiam do que tinha acontecido. E eu abaixava a cabeça. Sabe por quê, querido? Vendavais trazem coisas e memórias do passado na nossa mente. Vendavais traz muitas vezes lixo de que nós não precisamos lembrar mais. Traz insegurança, traz pensamentos negativos. Por isso que hoje você tem que mudar o teu foco, mudar o teu ponto de vista. Olhe para o alto, olhe para o Senhor. É dele que vem o teu socorro. Ele vai agir em teu favor. Você já se esqueceu do que Ele fez com você? Quantos momentos em apuros Deus estava com você, nunca te abandonou, nunca te deixou. Há 2 meses atrás, a igreja sabe, eu passei por uma cirurgia. E quando eu pensava que eu estava sozinha, eu falei, Deus, eu vou estar sozinha dentro daquele quarto. Eu gostaria tanto que o meu esposo estivesse comigo. De repente, a enfermeira fala para mim, olha, seu esposo pode ficar com você aqui, viu? Eu falei, oh, Deus, o Senhor é tão lindo. O Senhor se importa. O Senhor se importa com a sua dor. O Senhor se importa com o que você está passando. O Senhor se importa com essa perda que você teve. O Senhor se importa com a sua empresa. O Senhor se importa com os seus filhos. O Senhor se importa com esse filho que está do seu lado. E Ele se importa com aquele que está tão distante de você, que muitas vezes você não tem nem notícia deles. Deus se importa. Eu costumo dizer assim, minhas filhas, eu não posso estar onde elas estão, mas a minha oração chega até lá. Porque eu começo a dar trabalho aos anjos. A Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardar. E eu começo a falar, Senhor, levante os teus anjos, dá ordem aos teus anjos para guardar as minhas filhas, onde elas estiverem. Eu não posso estar lá.
Mas nós precisamos olhar para o alto, olhar para o Senhor. É dele que vem o nosso socorro. Esse Deus maravilhoso, esse Deus que te guarda, esse Deus cuidadoso, Ele é cheio de misericórdia. Quantas vezes nós vacilamos, nós erramos e nós se voltamos para o Senhor e Ele vem e nos acolhe porque Ele é cheio de misericórdia. Ele está bem perto. Ele está bem perto. Ele quer acalmar o seu coração. Ele quer tirar a dúvida do seu coração, porque Ele se importa com você. Entrega o controle da sua vida a Ele. Ele está nesta embarcação. Você não está só. Ele se importa com você. Aleluia! Você pode estar dizendo, pastora, o meu barco já está quase naufragando. O meu barco não tem mais jeito. Eu cansei. Talvez você está como Eva, andando de um lado para o outro. E Deus está mostrando o caminho para você. Esse é o caminho, esse é o foco. É isso que você tem que fazer. É por aqui que você tem que ir. Mas você está dizendo, eu cansei. Eu não aguento. Chega. Está doendo demais, está muito difícil de suportar, mas Ele está aí. Ele está na sua embarcação, Ele se importa com você, porque você é filho amado, você é escolhido, você é geração eleita do Senhor, Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe, aleluia. Isaías 40 diz assim, que o Senhor, Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Talvez você está aqui dizendo, eu estou cansado, eu não tenho vigor para caminhar, eu não aguento mais, está doendo muito, está muito difícil, mas o Senhor está dizendo, eu estou aqui. Multiplicar as suas forças, aleluia. Deus vai te surpreender, porque Ele se importa com você. Quem espera nele jamais será decepcionado. Olhe para cima, olhe para o alto, olhe para Deus. É dele, vem dele, com Ele está o escape da sua vida. Ele está perto de você, Ele jamais te abandona. Os discípulos naquele momento ali, eles lembraram, olha, o mestre está no barco. E eles correram e despertaram o mestre e disse, mestre, tu não se importa que morramos? Talvez a sua insegurança, o seu desespero, a sua tristeza, fez com que você esquecesse que o mestre está no barco. Talvez o seu choro fez com que você se esquecesse que o mestre está no barco da sua vida. Talvez você está se sentindo tão distante. E Ele está dizendo, filho, eu estou na embarcação. Eu estou contigo. É só você só precisa clamar como os discípulos fizeram. Eles clamaram pelo mestre. Mestre, nós estamos perecendo, o Senhor não está vendo. O Senhor olha para a sua vida e Ele está vendo a sua angústia, a sua tristeza. Ele se importa, rasga o teu coração. Rasga o teu coração e deixa Deus fazer aquilo que apraz a ti. Clame por Ele, se levante nesse momento, porque Deus vai se levantar por você nesta manhã. Aleluia. Mais uma coisa eu quero dizer para vocês. Mais uma coisa, aleluia. Olha, quando o mestre se levantou, que estendeu as mãos, que fez o vento se acalmar, eu quero te dizer, quando a voz do mestre é ouvida, quando o mestre fala, o barulho da tempestade, a voz do mestre é muito mais alta do que o barulho da tempestade. A voz do mestre é mais alta do que a voz desse diagnóstico. A voz do mestre é mais alta do que as notícias que você está ouvindo. A voz do mestre é mais alta do que todas as outras vozes. Ou melhor,
Ou melhor, quando a voz do Mestre é ouvida, todas as outras vozes se calam. Todas as outras coisas voltam para o seu lugar. Porque a voz do Mestre, ela é mais alta do que tudo aquilo que você tem ouvido. O Mestre nesta manhã está acalmando a tempestade do seu coração. Ah, clame por Ele, clame por Ele, clame por Ele. Ele está aqui, Ele está vendo, Ele está vendo. Aleluia. Você pode se colocar de pé. Talvez o vento tenha balançado o teu barco. E você está à beira desse naufrágio. Oh, aleluia. O Senhor se importa com você. Se você puder, feche os seus olhos. Ouça. Talvez você está pensando que Deus não te vê, mas Deus está aqui. Você não está só. E já posso crer que amanhã vai ser. Oh, obrigada, Jesus. Eu sei. Estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito. Eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Eu quero fazer um convite para você. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei qual a tempestade que você está passando. Mas eu quero orar pela sua vida. Eu, juntamente com os pastores dessa igreja, nós vamos orar por você. Se você está passando por essa tempestade e muitas vezes tem dito: Senhor, eu estou quase a ir a pique, eu estou quase indo ao naufrágio. Ou talvez uma tempestade na alma que ninguém vê, é você e Deus. É a angústia do seu coração. Eu quero te convidar nesse momento. Saia do seu lugar. Venha à frente. Venha à frente, eu quero orar por você. O Senhor está aqui, o Senhor está vendo a sua dor. Dê o seu passo de fé, olhe para Ele. Olhe para Ele, diga: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero rasgar o meu coração, eu quero tirar a dúvida, a angústia do meu coração. Eu me lanço em Ti, porque eu sei que o Senhor se importa comigo. Eu quero te convidar nesta manhã, vem até a frente, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. O Senhor está vendo. O Senhor está vendo a sua dor, a sua tristeza, a tua angústia. O Senhor contempla todas as vezes que você entra no seu quarto, ou aquela vez que você encosta a sua cabeça no travesseiro e você diz: Senhor, eu não tenho solução, eu não sei o que fazer. Ah, esse vendaval, essa tempestade, Senhor. Senhor, esses trovões, essas notícias que eu tenho ouvido, tem machucado o meu coração, a minha vida. Tem sido tão difícil. Deus, olha o meu esposo, olha o meu filho. Ah, são tantos vendavais que tem afligido. Deus está aqui e o Senhor está nesta embarcação. O Senhor está na sua vida. O Senhor não te deixa, o Senhor não te abandona. O Senhor está cuidando dos teus filhos longe. O Senhor está cuidando daqueles que estão perto, porque Ele é Deus.
E nesta manhã Ele se levanta por você. Ele se levanta por você, porque você é importante para Ele. Ele se importa com a sua dor. Você é filho, você é amado, você é querido, você é especial, você é separado por Deus. Aleluia. Ouça isso. São nos seus piores dias que Deus vai fazer você viver os seus melhores milagres. Você toma posse dessa palavra? O Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você pensa, de tudo aquilo que você imagina. Ele te vê, Ele te vê, Ele te vê, aleluia. Foi pago um alto preço por você, para que você estivesse aqui. Deus te trouxe aqui nesta manhã, para você ouvir essa palavra. Talvez você não teve a coragem de vir aqui na frente, mas Deus te vê. Deus te vê onde você está. Ele te vê e Ele diz: olha, eu estou na embarcação, mas você precisa tomar um posicionamento. Clame por Ele nesta manhã. Clame pelo Senhor. Ele está na sua vida. Oh, aleluia, aleluia. Obrigada, Deus. Clame pelo Senhor nesta manhã.